Na manhã de 2 de março de 2026, um oficial da Guarda Revolucionária Iraniana disse ao mundo a seguinte frase: "O estreito está fechado. Se alguém tentar passar, os heróis da Guarda Revolucionária e da Marinha Regular vão incendiar esses navios." 3 palavras que mudaram o preço de tudo que você compra. O estreito está fechado. Não é metáfora. Não é ameaça vazia. Era um anúncio de que o Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 20% de todo o petróleo negociado no mundo, estava efetivamente bloqueado para o tráfego normal. Na mesma semana, a Agência Internacional de Energia declarou que o que estava acontecendo era a maior disrupção de oferta de petróleo da história do mercado global. Da história, não da semana, não do ano, da história toda. E 2 dias atrás, o Banco Mundial publicou um relatório dizendo que os preços de energia vão subir 24% em 2026, chegando ao nível mais alto desde a invasão russa da Ucrânia em 2022. E que nos países em desenvolvimento, aqueles com menos capacidade de absorver choques, a inflação vai chegar a 5,1% em média, 1 ponto percentual a mais do que estava projetado antes da guerra. Esse roteiro é sobre o que está por trás dessa alta, o que vai acontecer nos próximos meses e o que isso significa de forma muito prática para o seu bolso e para a economia do seu país. Deixa nos comentários de qual cidade você está e pode apostar que no final deste roteiro você vai entender esse choque de petróleo de um jeito que a maioria dos noticiários não explica. Para entender o que está acontecendo com o petróleo em 2026, você precisa começar entendendo um pedaço de água que a maioria das pessoas nunca viu, mas que governa parte do preço de quase tudo. O Estreito de Hormuz é uma faixa de mar entre o Irã e a Península Arábica, com aproximadamente 160 quilômetros de extensão. E no ponto mais estreito, apenas 56 quilômetros de largura. É menor do que a distância entre São Paulo e Campinas, mas por esse corredor estreito passam todos os dias entre 20 e 21 milhões de barris de petróleo bruto. Mais o gás natural liquefeito do Catar, que abastece a Europa e a Ásia. Mais produtos refinados como gasolina, diesel e gás de cozinha. Mais petroquímicos, fertilizantes e outros produtos que dependem do petróleo como matéria-prima. Quando os americanos e israelenses atacaram o Irã em 28 de fevereiro de 2026 e detonaram a guerra, o Irã respondeu fazendo a única coisa que podia fazer para atingir a economia global sem precisar derrubar um único caça americano. Fechou essa janela de 56 quilômetros. A redução inicial de oferta de petróleo no mercado global foi de aproximadamente 10 milhões de barris por dia. Para colocar isso em perspectiva, toda a produção americana de petróleo, o maior produtor do mundo, é de cerca de 13 milhões de barris por dia. O bloqueio de Hormuz tirou do mercado quase o equivalente à produção americana inteira. Com 10 milhões de barris a menos por dia, o preço do petróleo explodiu. O Brent passou de $80 antes da guerra para $114 em meados de abril. Uma alta de mais de 40% em menos de 2 meses. Mas existe uma camada da história que vai além do preço do barril, e que é onde o choque realmente chega na vida das pessoas. O petróleo não é só combustível para carros, é matéria-prima para plástico, para fertilizante, para medicamentos, para embalagens, para tecidos sintéticos, para tinta, para quase qualquer produto industrializado que você usa no dia a dia. Quando o preço do petróleo sobe 40%, o custo de produzir esses produtos sobe junto. Com defasagem de semanas ou meses, dependendo dos contratos existentes e dos estoques que as empresas tinham, esse custo chega nos preços que você paga no supermercado, na farmácia, na loja de roupas. O Banco Mundial foi direto ao descrever isso 2 dias atrás. Disse que os preços globais de commodities estão projetados para subir 16% em 2026, liderados pelos preços de energia. Que a inflação em economias em desenvolvimento está projetada para ficar em 5,1% em média. E que o choque vai ter implicações sérias para a criação de emprego e desenvolvimento, particularmente em países que importam a maior parte da sua energia da região do Golfo Pérsico. Agora, a análise que a maioria das coberturas não faz porque exige conectar pontos que estão em matérias separadas. Existe uma diferença fundamental entre o choque de petróleo de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e o petróleo também disparou, e o choque de 2026. E essa diferença determina tudo sobre quanto tempo vai durar e como vai acabar. Em 2022, o problema era de oferta, mas havia rotas alternativas. O petróleo russo, que a Europa deixou de comprar, foi para a China e Índia. O petróleo de outros países conseguiu compensar parcialmente. E as rotas marítimas alternativas continuaram funcionando. Em 2026, o problema é a rota em si. O Estreito de Hormuz não é apenas onde passa o petróleo do Irã.
É onde passa o petróleo de toda a Arábia Saudita, de todo o Kuwait, de todo o Iraque, dos Emirados, do Catar. São os maiores exportadores de petróleo do planeta, dependendo de uma única rota que está bloqueada. Existem alternativas? Algumas. Pipelines que saem da Arábia Saudita pelo lado oposto, pelo Mar Vermelho. Mas esses pipelines têm capacidade total de apenas 1,8 milhão de barris por dia, quando o que passava pelo Hormuz era 20 milhões. Não existe infraestrutura alternativa para transportar essa diferença de 18 milhões de barris por dia. E quando o Irã atacou o porto de Fujairah, nos Emirados, em maio de 2026, destruiu parcialmente a principal rota de exportação que os Emirados tinham fora do Hormuz. O bypass do bypass também foi atingido. Essa é a razão pela qual o fundador da firma de análise Commodity Context, Rory Johnston, disse que mesmo quando o estreito reabrir, o alívio no preço vai ser temporário. Que os gargalos na cadeia de suprimento, os danos à infraestrutura e as interrupções de produção que já aconteceram vão manter o mercado apertado, provavelmente fixando o preço do Brent entre 80 e 90 dólares, mesmo depois de uma reabertura. Não um retorno aos níveis pré-crise. Ele disse ainda algo que merece ser lido com atenção. Sem uma restauração sustentada dos fluxos, os preços podem precisar subir ainda mais para reduzir a demanda. Subir ainda mais para reduzir demanda. Essa é a linguagem econômica para dizer que o mercado vai forçar as pessoas a comprar menos petróleo por não terem dinheiro para comprar. Não porque existe petróleo suficiente para todos. Se você quer continuar recebendo análises que conectam o que está acontecendo no mundo com o que isso significa para o seu bolso, antes que chegue no noticiário, considere fazer parte dos membros do canal. É onde essa análise existe com mais profundidade, com os dados chegando mais cedo e com o contexto que os resumos de noticiário nunca têm espaço para dar. O link está na descrição. Não é entretenimento. É informação que tem valor real. Agora, os 3 cenários que os analistas de commodities estão monitorando para os próximos meses, porque o que vem depois depende diretamente de qual dos 3 vai se realizar. O primeiro cenário é o acordo rápido. As negociações em Islamabad, mediadas pelo Paquistão, que este canal acompanhou em outros roteiros, produzem um acordo nas próximas semanas. O Hormuz reabre. O preço do petróleo cai 10 a 20 dólares imediatamente por causa das posições especulativas que vão ser desfeitas. E depois estabiliza em 80 a 90 dólares, porque os danos na infraestrutura e os meses de produção perdida vão demorar para ser recuperados. Nesse cenário, a inflação gerada pelo choque começa a se dissipar no segundo semestre de 2026. Os bancos centrais, incluindo o brasileiro, têm mais espaço para considerar cortes de juros, porque a pressão inflacionária externa diminui. A economia global, que havia sido colocada no caminho de crescer, abaixo do potencial, tem alguma recuperação. O segundo cenário é um impasse prolongado. As negociações continuam sem acordo definitivo. O Hormuz fica semi-bloqueado com passagem intermitente, como está agora, com navios conseguindo passar alguns dias, mas não outros, com o Irã usando o controle do estreito como moeda de negociação. O preço do petróleo oscila entre 90 e 120 dólares dependendo do noticiário do dia. E essa incerteza prolongada é em muitos aspectos pior do que qualquer dos 2 extremos, porque impede que qualquer empresa, governo ou banco central possa planejar com alguma previsibilidade. Nesse cenário, a inflação fica elevada por todo o segundo semestre. Os bancos centrais que queriam cortar juros ficam travados. A economia global cresce abaixo do potencial por mais tempo. E o custo acumulado para as economias em desenvolvimento, que o Banco Mundial calculou em crescimento de 3,6%, em vez dos 4% que eram esperados, representa em valor absoluto dezenas de milhões de pessoas que deixam de ter acesso a emprego e renda que teriam em condições normais. O terceiro cenário é a escalada. Algum evento, um ataque, a instalação que não estava previsto, uma decisão militar americana que ultrapasse alguma linha que o Irã estabeleceu, uma ação israelense não coordenada como o ataque ao campo de gás iraniano que Trump disse que não tinha sido avisado, transforma o impasse atual numa nova fase de confronto aberto. O Hormuz fecha de forma mais completa. O preço do petróleo volta a máximas acima de 140 dólares. E o Banco Mundial teria de rever suas projeções de inflação e crescimento para baixo de forma dramática. A maioria dos analistas de mercado está trabalhando com alguma versão entre o primeiro e o segundo cenário como base. O terceiro é o que todos monitoram como risco de cauda, mas que ninguém quer ser o primeiro a colocar como cenário central. O Banco Mundial foi mais pessimista do que a maioria dos analistas privados ao publicar suas projeções 2 dias atrás. Projetou preços de energia 24% acima do que eram, inflação em 5,1% nos países em desenvolvimento e crescimento nesse grupo de países revisado para baixo.
Isso sugere que o Banco Mundial está trabalhando com algo mais próximo do impasse prolongado do que do acordo rápido. Para qualquer pessoa que mora no Brasil, existe uma dimensão específica desse choque que raramente é discutida com a clareza que merece. O Brasil é um dos poucos países do mundo que é simultaneamente exportador e importador de petróleo. Exporta o petróleo do pré-sal, que é mais pesado e precisa de processamento específico. E importa derivados refinados e alguns tipos de petróleo que as refinarias brasileiras processam melhor. Essa situação complexa cria efeitos que vão em direções opostas ao mesmo tempo. Pelo lado positivo, quando o preço do petróleo sobe, o Brasil exporta petróleo a preço mais alto. As receitas em dólar aumentam, o saldo comercial melhora. Isso tende a fortalecer o real, o que em princípio deveria ajudar a conter a inflação de importados. Pelo lado negativo, o petróleo caro encarece a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, os fertilizantes, os fretes, os plásticos, todo o custo de produção da economia. E esse custo não é completamente compensado pela exportação, porque quem exporta petróleo são principalmente as empresas de energia, enquanto quem paga o preço mais caro são as famílias e as pequenas empresas que usam combustível e energia no dia a dia. O resultado líquido para o Brasil depende em grande parte de quanto o governo decide repassar dos preços internacionais para o consumidor brasileiro, de quanto o Banco Central aperta ou afrouxa a política monetária em resposta, e de quanto o real vai se mover dependendo dos fluxos de capital que outros roteiros deste canal analisaram extensamente. O que é certo é que o maior choque de oferta de petróleo da história não vai deixar nenhuma economia totalmente indemne, por mais exportadora que seja. As cadeias produtivas são integradas demais, os custos de transporte afetam tudo, e a inflação que começa nos combustíveis se espalha para o restante da cesta de consumo, com uma velocidade que as estatísticas capturam com algumas semanas de defasagem, mas que as famílias sentem imediatamente na hora de pagar. Nos próximos meses, o que vai determinar se você vai sentir esse choque de forma mais suave ou mais forte é se o Hormuz reabrir de forma sustentada, antes que os danos se acumulem na cadeia produtiva global de uma forma que demore meses para se resolver, mesmo depois da rota estar funcionando. O Rory Johnston disse que, mesmo com o estreito reabrindo, o mercado de petróleo ficaria apertado entre 80 e 90 dólares, que o alívio seria temporário por causa dos danos já causados. E que sem restauração sustentada dos fluxos, os preços podem precisar subir ainda mais. Esse ainda mais que o analista menciona é o risco que os mercados estão monitorando hora a hora. E é o risco que determina se a inflação que o Banco Mundial projetou em 5,1% para países em desenvolvimento vai ser o teto ou o piso do que está por vir. Ativa o sininho do canal para garantir que quando esse número se mover, você vai ser um dos primeiros a saber o que significa. E se você quiser ter acesso às análises mais completas, com os dados chegando antes e com o contexto que os noticiários convencionais não têm tempo de dar, o link para ser membro está na descrição. Você não precisa ser economista nem especialista em petróleo para se beneficiar dessas análises, só precisa entender que o que acontece no Estreito de Hormuz chega na bomba de gasolina, no supermercado e na conta de luz antes que qualquer manchete te avise a tempo.